Ué, eu ouvi meu nome. Cida? Cida? Aonde? 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 Quem tá chamando? É na casa? O vídeo que vocês acabaram de ver foi gravado no dia 3/6/2002. A ex-BBB Cida, que vocês viram no vídeo, afirma ter escutado a voz da irmã dela chamando ela. No mesmo dia, uma hora depois, a irmã dela faleceu de parada cardíaca. Premonições e sonhos que dizem sobre o futuro são coisas que estão presentes em praticamente toda a cultura mundial. Eu já falei pra vocês sobre o que eu acho sobre essas lendas de pessoas que nunca se viram, de povos que nunca se encontraram, mas que criam coisas parecidas. Tanto os romanos quanto gregos, brasileiros, portugueses, americanos, canadenses, moradores da região da Antártica. Se você mora em Japonvá, você acredita em premonição. Alex, could you try Cecil's legs so she and I could sit together? She asked Todd, but he said he had some sort of medical thing. Alex, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Fucking plane gonna explode! Geralmente nos meus vídeos eu faço uma voz um pouco mais séria, mais baixa, mais grossa, pra dar um pouco mais de medo e criar aquela tensão. Mas esse caso é um caso tão estranho e tão cheio de pequenos detalhes que assustadoramente reais, que vão deixar você um pouquinho com a pulga atrás da orelha do meu jeito que eu fiquei. Hoje falaremos sobre o caso do Mamonas Assassinas. Mina, seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão. Até hoje, um acidente que deixa vários especialistas ainda muito abismados como o quão coisas ruins podem acontecer de coincidência uma atrás da outra. De qualquer forma, as cenas a seguir podem ser um pouco perturbadoras. Se você sofre de síndrome do pânico ou problemas cardíacos, por favor não assista esse vídeo. Mas se você quiser saber a verdade sobre o caso do Mamonas Assassinas, seja bem-vindo. Você está sob sua própria conta e risco. Mamonas Assassinas, antigamente chamado como Utopia, foi uma banda de rock cômico fundada na cidade de Guarulhos em 1990. Chamar eles de apenas rock cômico chega a ser um desrespeito à memória deles, porque eles tiveram uma influência muito grande de outras bandas, de outros estilos musicais, quer dizer, e outras bandas também. Mas você pode dizer que eles tinham, vou até ler aqui porque eu não consigo decorar tudo, eles tinham influência do sertanejo, do brega, do heavy metal, do pagode, do forró, da música mexicana, do reggae e do vira, que é um estilo de música portuguesa. Quem é que não lembra do Eles tiveram apenas um CD, apenas um álbum feito em estúdio, que foi lançado em 1995. E em apenas 3 meses tinha alcançado a incrível marca de 3 milhões de cópias vendidas, ganhando o disco de diamante. Todo lugar passava Mamonas Assassinas. Eles foram transmitidos em quase todos, se não todas as redes televisivas do Brasil da época. Onde Mamonas tocava, era sucesso imediato. Ontem eu era católica, aí hoje eu sou um gay. Só que eles tinham um problema muito grande com a polêmica das músicas deles. Eu lembro até hoje meu pai e minha mãe morriam de raiva que eu cantasse qualquer música do Mamonas Assassinas. Mas não tinha como você não cantar nenhuma música do Mamonas Assassinas. Você ia pra escola, tinha alguém tocando no rádio. Você tava na escola, você tocava música dos Mamonas Assassinas. Você ligava a televisão, Mamonas Assassinas, Mamonas Assassinas, Mamonas Assassinas. A banda durou apenas 7 meses e já foi considerada uma banda mais influente do Brasil. Mas no dia 2 de março de 1996, quando a banda havia terminado de fazer um show em Brasília, eles estavam viajando de avião para Portugal para gravar o seu segundo CD, eles tiveram um acidente fatal na Serra da Cantareira, no qual todas as pessoas dentro do avião morreram. Todos os integrantes da banda, alguns assistentes e o piloto. Sua arte era prazer popular, rock operário, loucura e circo, pobreza e prazer. O avião em que morreram tinha o prefixo PT
LSD. A banda era feita por 5 integrantes: o Dinho, que era o vocalista, o Júlio ou o Julinho, que era o tecladista, o Alberto Inoto, que era o guitarrista, o Samuel Reis, que era o baixista elétrico, e o Sérgio Reis de Oliveira, que era o baterista. Todo o acidente deles aconteceu na Serra da Cantareira, um lugar onde já ocorreu alguns acidentes anteriormente, e não se sabe por que a rota deles tinha que passar por cima da Serra da Cantareira. Esse de cara é o primeiro mistério envolto na morte deles. Que a carreira decolou no primeiro CD, uma homenagem ao pai da aviação, ao Santos Dumont, que inventou o avião, senão a gente ainda estava indo mixar o disco a pé. Uma das últimas brincadeiras da banda, que brincava com tudo, foi brincar com a morte, de avião. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. O primeiro nome estranho de pessoas ligadas à morte deles foi o seguinte: foi alguém que você com certeza já ouviu na internet ou já viu alguém citando ou algum meme dela. Foi a Mãe de Iná. A Mãe de Iná fez sucesso grandioso na internet por conseguir fazer previsões que extremamente aconteciam. A Mãe de Iná, no dia 25 de dezembro de 1995, falou que viu um manto negro sobre... toda vez que ela via os Mamonas tocarem, na segunda ela viu um manto negro sobre eles. Ela comparou os Mamonas Assassinas como um glacê que fica do lado de fora da geladeira. Quanto mais tempo ele fica lá fora da geladeira, ele vai derretendo e vai se acabando. Tanto que ela não conseguia rir com as músicas e letras icônicas do Mamonas Assassinas. O problema é que todas essas coisas que estão em volta da história dos Mamonas Assassinas, do mistério do caso deles, eu encontrei muitas coisas que têm provas, que são provadas realmente, e outras coisas que não têm provas algumas, que não passam de rumores. E eles se confundem. Então eu posso estar apresentando alguma coisa aqui sem provas e que é verdade, ou apresentando alguma coisa com provas que é totalmente mentira. Cada vez quanto mais eu pesquiso a história de Mamonas Assassinas, uma coisa eu sei: mais e mais a história fica mal contada e estranha. Tá, então vamos passar para o que é real, o que é fato, o que aconteceu, e depois nós vamos indo para as coisas que são supostamente rumores. Primeiro, o motivo da queda do avião não foi por causa de revelações ou porque Deus desceu a mão sobre eles. Ninguém sabe por quê. Se sabe que houve um erro de comunicação entre a torre e o piloto. Afirmativo. Prossiga então para o setor sul, com direção do Terra do Vento, Léo Lima, Serra Delta. Aqui o setor norte. E da presente posição, o controle São Paulo, 119,8. Temos 2 aeronaves em aproximação. Chama aquele controle para... Serra Delta, São Paulo. Serra Delta, São Paulo. Serra Delta, São Paulo. Um deles diz que viu fumaça preta. O 854 passou uma fumaça preta agora, bastante quantidade aqui. Você passou uma fumaça preta, confia? Positivo. Tá, quem era o piloto dos Mamonas Assassinas? O piloto Jorge Martins era um comandante da Força Aérea que era muito experiente com esse tipo de voo e conhecia bastante bem aquela região, mas não se sabe ainda por que ele entendeu mal, porque foi um erro muito básico. A torre falou para ele virar para a direita e ele virou para a esquerda e deu de cara com a Serra da Cantareira, que naquela época contém uma forte neblina e fica difícil a visualização. Gente, nós estamos falando de pessoas que sabem o que estão fazendo, não estamos falando de um cara que nunca subiu em cima do avião, estou falando de um comandante da Força Aérea. Ele enganou e virou para a esquerda quando era virar para a direita. É um erro de novato. Esse tipo de coisa não acontece. Eu não tô tentando tirar, colocando a responsabilidade no piloto. Ao contrário, eu tô tirando a responsabilidade das costas dele. Se ele fez alguma coisa errada, deve ter sido algum erro de comunicação que foi comprovado. O piloto não teve culpa daquela queda. No dia 1º de maio, na sexta-feira de 1996, eles estavam fazendo um vídeo, making off, da viagem que eles iam fazer até para Portugal para poder gravar o segundo CD deles. E um dos amigos dele estava filmando, o tecladista, estava filmando o Júlio Hasek, o tecladista da banda, e o Júlio falou que fez uma brincadeira, falou que estava bem cansado, e no momento ele vai, na gravação volta e fala que teve um sonho, um pesadelo. A ação acabou se transformando no último testemunho. Para variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meus filhos? Vamos lá ver como é que é, essas mulheres têm bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio
assim, parecia que o avião caía, não sei. Quer dizer... Ele não tinha certeza, mas parecia que ele estava no avião que estava caindo. Isso foi gravado. A filha mais velha do piloto e a esposa, a viúva do piloto, falaram que um dia antes a filha mais nova tinha desenhado num papel de chamex um avião caindo e pediu pro pai não ir. E isso, segundo o testemunho delas, um sucesso meteórico no Brasil inteiro. Teve um público muito reduzido em Brasília. Tipo assim, não custou nem metade dos ingressos. Como que a banda... Pera, vamos pensar isso. Como uma das bandas com o sucesso mais meteórico da história brasileira, entendeu? Mais meteórico da história brasileira, lançou apenas um álbum e se tornou um dos mais vendidos do Brasil. Como um público como uma banda daquela consegue um público reduzido na cidade mais bem de vida do país? E não tem essa história de falar, cara, porque todo mundo lá em Brasília é mais culto. Não tem essa história. Mamonas Assassinas era amado por todos. Brasil, com todo respeito, carinho. Vai aparecer muito show. Eu posso na colônia. Eu posso te dar o meu telefone para contato para show? Pode, aqui baixinho no ouvido. Telefone para show? Tá aqui o telefone para show. Que bonitinho, telefone pra show. Ah, tá, Saulo, mas o que isso tem a ver com o acidente deles? Tem a ver com que os empresários dele, em vez de deixarem andar num avião no qual eles estavam acostumados a andar, que era um avião maior e mais robusto, preferiram colocar eles no avião da produção, que era um avião menor, praticamente um jatinho. E esse avião passou pela Serra da Cantareira com um comandante que da Força Aérea, que já era bem experiente naquilo que fazia. Houve uma falha de comunicação simples entre a torre e o comandante, e em vez de girar pela direita, ele virou para a esquerda, como se o destino tivesse planejado isso. Depois da morte do Mamonas Assassinas, milhares de médios do país inteiro falaram que tiveram uma visão antes da morte, mas somente a mãe de Ná, teve essa visão antes da morte e deu essa reportagem para o Folha de São Paulo. Tá, o que me assusta mais ainda nesse caso? A viúva do piloto era ex-colega de faculdade de outro nome que você conhece muito na internet. Sim, eu tô falando do pastor Marcos Feliciano. Marcos Feliciano, um ano depois da morte do Mamonas Assassinas, falou numa pregação que tudo aquilo tinha sido o dedo de Deus para poder tampar a boca daquela banda de palavras torpes, segundo ele, e que o Dinho, que nasceu na igreja evangélica, tinha sido calado por Deus. Pastor Marcos Feliciano hoje está sendo processado pela mãe do Dinho, pelo pai do Dinho, pela viúva do piloto. A própria viúva do piloto falou que não sabia por que ele falava essas coisas, já que eles eram muito amigos da família do pastor Marcos Feliciano. Gente, Marcos Feliciano, Mãe de Ná, Mamonas Assassinas, são três nomes que eu jamais achei que iriam estar conectados. O Marcos Feliciano tentou depois fazer uma retratação, mas até então a palavra já tinha sido dita e errada. No dia do acidente, o Sérgio Reoli, o baterista da banda, ligou para a atual namorada dele e falou que estava muito assustado e que começou a chorar do nada, segundo ela. E ele era um homem muito equilibrado, a namorada dele achou bem estranho. Depois do acidente, foi descoberto que ele tinha deixado uma ex-namorada grávida e depois da notícia a menina passou mal e a criança abortou. Que no dia anterior da sexta-feira, na quinta-feira, o Sérgio estava com a família dele. Isso não é comprovado também, é só por base de testemunhos, tá? Eu vou tentar colocar certinho o que é o que não é comprovado. Ele tinha tocado piano para a família dele, em homenagem à família dele do nada, e ele nunca teve uma aula com piano. E a família dele ficou assustada com essa habilidade que apareceu assim do nada. A família do cantor Dinho também falou que, infelizmente, o ano 6 sempre foi um ano muito azarado para a família deles, porque todo ano terminado com 6 marcou um dia de um acontecimento trágico na família do Dinho. A dona Iranilde Ramos Ribeiro, tia do Dinho, afirmou que todo ano 6 alguma coisa trágica acontecia na família dela. Segundo ela, em 66 a sua família chegou do interior e passou fome. 10 anos depois perdi um filho durante a gravidez. Divorciei e minha filha operou a coluna. Em 86 morreram meu pai, minha mãe, um tio, um cunhado em menos de 4 meses. E agora eu perdi o Dinho e o Isaac, meu sobrinho. 66, 86, 96. Muitas coisas estranhas que foi dita que os cantores fizeram no show, mas não se tem comprovação daquilo. Teve pessoas que estavam no camarim do Dinho que, segundo eles, pediram Coca-Cola
porque havia faltado algum tipo de bebida que eles haviam pedido. Acho que foi algum tipo de bebida alcoólica. E quando a Coca-Cola chegou, o Dinho pegou uma copa e falou: vamos brindar pelo nosso último show. Também, pessoas que estavam próximas ao camarim dizem que no final do show eles estavam muito alegres devido ao sucesso da banda e devido ao CD que eles iam fazer. E depois, antes de sair do camarim, eles bateram continência um para os outros, que seria um ato fúnebre feito por alguns soldados na hora que um soldado morre. Essa história tá muito mal contada, eu ainda tô com uma pulga atrás da orelha. O que eu posso dizer depois de ler e ouvir os áudios é que vamos parar de tentar culpar o piloto não teve culpa, gente. Isso foi uma catástrofe ligada com várias coisas que parecem sobrenaturais e outras não. Se eu esqueci de citar algum fato, deixa aí embaixo nos comentários para deixar esse vídeo mais rico. Se você tem alguma dica do próximo vídeo, deixa nos comentários também, que eu vou estar trazendo para vocês a verdade. E talvez eu te ajude numa situação difícil. E mais uma vez eu serei eternamente grato. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei para ajudar a divulgar esse canal e dar um recorde de likes aí para ajudar a gente a continuar. Então é isso, pessoal. Se você ainda não segue nas redes sociais, tem aí embaixo, tá? Facebook, Twitter, WhatsApp, tá tudo aí embaixo na barra de descrição. É só você clicar lá, se inscrever e acompanhar a gente. Lá você consegue conversar comigo se você tiver alguma dica pessoal para poder estar trazendo vídeo para você. Bem, e essa foi a verdade sobre o caso dos Mamonas Assassinos. Campo desligo. Eu prefiro enfim, eu quero ouvir você. Quanta alegria, oba! A minha felicidade é um crediário nas casas Bahia. Quanta rede, quanta alegria, oba! A minha felicidade.